Você está cansado, não do corpo, mas da mente. Cansado de falar e não ser compreendido, de explicar 1000 vezes o que sente e ainda assim parecer exagerado, de tentar ser ouvido no mundo onde todos gritam, mas ninguém escuta. Quantas vezes você se calou porque sabia que explicar seria inútil? Quantas vezes você engoliu suas verdades porque o barulho ao redor era mais forte do que a sua calma interior? E aos poucos esse silêncio, que antes te protegia, começou a te parecer vazio, quase doloroso. Mas e se não for? E se o silêncio que você carrega for, na verdade, sua maior arma? E se a vida que você busca dominar estiver esperando justamente o momento em que você parar de reagir e finalmente começar a ouvir a si mesmo? Ralph Waldo Emerson dizia que o silêncio é a linguagem das almas firmes, que aqueles que confiam em sua própria presença não precisam gritar, nem provar, nem convencer ninguém. Eles agem, eles inspiram, eles dominam, sem levantar a voz. Neste vídeo, você vai entender por que confiar no seu silêncio é o primeiro passo para dominar a sua vida. Porque quem encontra força dentro, não se curva ao que está fora. Se isso ressoou dentro de você, inscreva-se agora no canal. Aqui, o silêncio não é vazio, é força. Toda semana, você encontrará palavras que não gritam, mas despertam. Eco interior é o seu espaço para reencontrar o que o mundo tentou calar. Você mesmo. Vamos explorar o poder radical do silêncio intencional. Não é o silêncio constrangedor de não saber o que dizer, mas o silêncio confiante de alguém que conhece sua própria mente tão bem que não precisa provar nada a ninguém. Não se trata de se tornar uma pessoa quieta. Trata-se de se tornar uma pessoa cujas palavras carregam peso porque as escolhem com cuidado. Pense na última vez que você teve uma conversa significativa. Aposto que não foi com alguém que encheu cada pausa com barulho. Provavelmente foi com alguém que ouviu mais do que falou, que fez perguntas atenciosas, que abriram espaço para que seus pensamentos se desenrolassem. Essas pessoas aprenderam algo que a maioria de nós não tem. O silêncio não é um espaço vazio para ser preenchido. Seu terreno fértil, onde cresce uma compreensão real. Mas é aqui que fica interessante. Em nosso mundo hiperconectado, o silêncio se tornou quase ameaçador. Chegamos aos nossos telefones no momento em que estamos sozinhos com nossos pensamentos. Preenchemos momentos tranquilos com podcasts, música ou rolagem irracional. Criamos uma cultura em que ficar sozinho consigo mesmo se sente desconfortável, onde não ter uma opinião imediata sobre tudo parece fraqueza. O resultado? Estamos exaustos, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente drenado, de executar constantemente nossos pensamentos e sentimentos pelos outros. Esquecemos que nosso eu mais autêntico não é a versão que reage a tudo, mas a versão que observa, processa e responde com intenção. Isso nos leva a um dos pensadores mais profundos da América, Ralph Waldo Emerson. Enquanto todo mundo estava envolvido no barulho da Revolução Industrial, Emerson estava explorando algo mais profundo. Ele entendeu que o silêncio não era a ausência de algo, mas a presença de tudo o que importa. Ele escreveu sobre o silêncio como uma fonte de sabedoria, que a maioria das pessoas nunca gosta porque está muito ocupada fazendo barulho. Emerson acreditava que todas as verdades esperam em silêncio. Pense nisso por um momento. Não que as verdades sejam altas e exigem nossa atenção, mas que são pacientes, esperando que fiquemos quietos o suficiente para ouvi-las. Ele viu o silêncio como uma forma de plenitude interior, em vez de vazio. Quando você se sente realmente confortável com o silêncio, você está confortável consigo mesmo. E quando você se sente confortável consigo mesmo, não precisa da validação constante do mundo. Este é um pensamento revolucionário, especialmente em nosso momento atual. Emerson reconheceu que, enquanto o mundo grita suas opiniões constantemente, a verdade fala em sussurros. Requer que desenvolvamos o que ele chamou de ouvido interno, a capacidade de ouvir o que importa sob todo o ruído da superfície. Isso não é um pensamento místico, é uma sabedoria prática. As melhores decisões que você já tomou provavelmente não vieram de pesar freneticamente todas as opiniões e opções, mas de ficar quieto e ouvir o que você já sabia que estava certo. Mas aqui está o que Emerson entendeu que esquecemos. Desenvolver essa bússola interna requer prática. Assim como você não esperaria correr uma maratona sem treinar, não pode esperar ouvir sua sabedoria interior sem criar regularmente espaço para que ela surja. O silêncio se torna uma disciplina espiritual, não porque é religiosa,
mas porque o conecta a algo mais profundo do que sua mente reativa. Quando Emerson falou sobre autoconfiança, ele não estava promovendo egoísmo ou isolamento. Ele estava falando sobre o desenvolvimento de uma conexão tão forte com sua própria interior, sabendo que você não é expulso do curso por todas as opiniões, tendências ou crises que aparecem no seu caminho. Esse tipo de estabilidade só pode ser cultivado em silêncio, naqueles momentos em que você não está se apresentando para mais ninguém ou tentando provar nada. Agora vamos ficar práticos. Como você realmente desenvolve esse relacionamento com o silêncio em um mundo que parece projetado para evitá-lo? A primeira ferramenta que quero compartilhar com você é o que chamo de ritual do silêncio da manhã. Isso não é meditação, embora compartilhe algumas semelhanças. É mais simples e mais acessível do que isso. Escreva agora nos comentários: meu silêncio é minha força. Se essa frase faz sentido para você, não apenas pense, declare. Deixe esse comentário como um pacto com sua essência. Você não precisa convencer ninguém, mas ao escrever isso, você lembra a si mesmo quem realmente está no controle. Aqui está como funciona. Amanhã de manhã, antes de pegar seu telefone, antes de começar seu café, antes de dizer uma palavra a qualquer pessoa, passe 5 minutos em completo silêncio, não pensando em sua lista de tarefas ou ensaiando mentalmente conversas. Apenas está presente com tudo que surge. Você pode notar sons que geralmente ignora, pensamentos que geralmente afastam, ou sentimentos que geralmente ficam ocupados demais para reconhecer. Durante esses 5 minutos, preste atenção ao que surge naturalmente. Muitas vezes, há um pensamento ou sentimento que parece mais verdadeiro que os outros. Anote apenas uma frase que captura algo essencial sobre o que você precisa saber para esse dia. Não se trata de forçar o insight ou tentar ser profundo. Trata-se de criar espaço para que sua sabedoria natural apareça. Estou fazendo isso há meses. Estou sempre surpreso com o que surge. Às vezes, é uma orientação prática sobre uma decisão que preciso tomar. Às vezes é uma verdade emocional que tenho evitado. Às vezes, é simplesmente um lembrete do que realmente importa para mim, sob toda a urgência diária. Mas o que quer que emerge parece mais autenticamente meu do que os pensamentos que vêm de consumir o conteúdo de outras pessoas logo de manhã. A segunda ferramenta é aprender o poder de não reagir. É aqui que o silêncio se torna uma superpotência em seus relacionamentos e vida profissional. A maioria dos conflitos aumenta não por causa da discordância original, mas porque ambas as partes se sentem compelidas a defender, explicar e justificar suas posições. Mas o que acontece quando uma pessoa simplesmente não se envolve nessa dança? Deixe-me dar um exemplo concreto. Alguém critica seu trabalho em uma reunião. Seu impulso imediato é provavelmente defendê-lo, explicar por que eles estão errados, para garantir que todos saibam que você é competente. Mas e se, em vez disso, você simplesmente dissesse: eu vou pensar nisso, e depois seguiu em frente, não com atitude ou agressão passiva, mas com consideração genuína? Esta resposta faz várias coisas poderosas. Primeiro, ele defusa a energia da outra pessoa, porque ela não tem nada para empurrar. Segundo, ele lhe dá tempo para considerar se há realmente algo valioso no feedback deles. Terceiro, demonstra confiança, porque você não está lutando para defender seu ego. Você está seguro o suficiente para deixar que suas palavras aterrissem, sem saltá-las imediatamente. Isso não significa se tornar um capacho ou nunca se defender. Isso significa escolher suas batalhas com intenção, em vez de reagir a todas as provocações. Quando você fala, suas palavras têm mais peso porque as pessoas sabem que você não as desperdiça em disputas mesquinhas. O mesmo princípio se aplica a dizer não. A maioria de nós se sente compelida a justificar nossos limites com explicações elaboradas. Mas observe o quão mais poderoso é um simples que não funciona para mim, em comparação com uma explicação de 5 minutos de por que você não pode fazer algo. A explicação convida negociação e argumento. A declaração simples se mantém por conta própria. A terceira ferramenta está usando o silêncio como uma bússola interna ao enfrentar decisões importantes. Vivemos em uma cultura que glorifica decisões rápidas e pensamento rápido, mas as escolhas mais importantes da vida geralmente se beneficiam do que eu chamo de pausas grávidas. Momentos em que você resiste à pressão para decidir imediatamente, em vez disso, cria espaço para a clareza emergir. Ao enfrentar uma decisão significativa, tente o seguinte: depois de reunir as informações relevantes, passe um tempo em silêncio se perguntando
Não o que devo fazer, mas o que meu silêncio está me dizendo que todo o barulho está tentando se afogar. Esta pergunta reconhece que, abaixo de todos os prós e contras, e as opiniões de outras pessoas, você geralmente já sabe o que parece certo. Não se trata de confiar no seu primeiro impulso, que pode ser baseado no medo ou reativo. Trata-se de ficar por baixo de seus impulsos para algo mais profundo. Às vezes, o que surge é surpreendente. Você pode descobrir que a decisão que você pensou que queria é realmente motivada, tentando agradar os outros ou evitar o desconforto. Ou você pode achar que a escolha que parece mais assustadora é realmente a que se alinha com seus valores mais profundos. Eu quero compartilhar um exemplo pessoal. No ano passado, me ofereceram um puto que parecia uma oportunidade de sonho mais dinheiro, mais prestígio, mais de tudo o que pensei que queria. No papel, era claramente a escolha certa, mas quando me sentei em silêncio algo parecia errado. Não é dramaticamente errado, mas não está certo. Foram necessários vários dias de retorno a esse espaço tranquilo, antes de perceber que aproveitar a oportunidade significaria comprometer algo que eu valorizava mais do que dinheiro ou status, liberdade criativa. Se eu tivesse tomado a decisão com base em pressões externas ou que parecia bom para os outros, eu a teria tomado. Mas, confiando no que surgiu em silêncio, escolhi um caminho que parecia autenticamente meu. Não foi a escolha mais fácil, mas era certa para quem estou me tornando e não para quem eu costumava ser. Isso nos leva a algo crucial. O silêncio não é sobre se retirar do mundo ou se tornar passivo. Trata-se de se envolver mais intencionalmente. Quando você está de castigo em seu próprio centro silencioso, você pode participar do barulho da vida sem ser controlado por ele. Você pode ter opiniões fortes sem precisar de todos para concordar com eles. Você pode se preocupar profundamente com os resultados sem ser anexado a controlá-los. Pense nas pessoas em sua vida que parecem imperturbáveis, que permanecem centralizadas mesmo em situações caóticas. Eles não estão emocionalmente entorpecidos ou desconectados. Eles simplesmente desenvolveram o que você pode chamar de escuta mais profunda, a capacidade de ouvir o que realmente está acontecendo sob o drama da superfície. Essa habilidade só pode ser desenvolvida através da prática regular com silêncio. Mas vamos abordar o elefante na sala. Em nossa cultura atual, essa abordagem pode parecer impraticável ou até ingênua. Somos informados de que, se não estamos constantemente em rede, autopromotores e que nossas vozes ouvem, seremos deixados para trás. O medo é que o silêncio seja igual à invisibilidade, que não participar de todas as conversas significa perder oportunidades. Aqui está o que eu descobri. O oposto é verdadeiro. Quando você para de tentar ser ouvido por todos, você começa a ser realmente ouvido pelas pessoas que importam. Quando você para de ter uma opinião sobre tudo, suas opiniões sobre o que realmente importa carregam mais peso. Quando você para de preencher todo o silêncio com palavras, as pessoas começam a prestar atenção ao que você escolhe dizer. Esta não é uma estratégia para manipulação ou ganhar poder sobre os outros. É uma prática de voltar para casa, para si mesmo tão completamente, que você não precisa de validação externa para saber o seu valor. E paradoxalmente, essa segurança interna o torna mais magnético, não menos. As pessoas são atraídas por aqueles que se sentem confortáveis em sua própria pele, que não precisam de segurança ou aprovação constante. Enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo juntos, quero que você tente algo comigo. Feche os olhos se sentir confortável fazendo isso. Respire fundo e imagine-se no meio de uma sala lotada. Todo mundo ao seu redor está falando, compartilhando opiniões, competindo por atenção. O barulho é esmagador, quase agressivo em sua demanda por sua participação. Mas em vez de se juntar, você simplesmente fecha os olhos e respira. Você sente seus pés no chão, seu corpo no espaço, sua própria presença, independente da energia de todos os outros. Nesse lugar centrado, não há dúvida sobre quem você é ou o que você acredita. Não há medo de que você esteja perdendo ou seja deixado para trás. Há apenas clareza, do tipo que só pode emergir quando você para de tentar provar qualquer coisa a alguém. Abra seus olhos agora. Esse sentimento de centralização, esse sentimento de conhecer a si mesmo, independente da validação externa, é isso que está disponível para você. Toda vez que você escolhe o silêncio sobre o ruído, a presença sobre o desempenho,
o excesso de fazer, não é um luxo ou um ideal espiritual. É uma ferramenta prática para navegar em um mundo que precisa desesperadamente de pessoas que sabem como ouvir mais do que falam. Aqui está o que eu quero que você se lembre. Aqueles que confiam em seu próprio silêncio nunca precisam provar nada. Eles não precisam ser a pessoa mais inteligente da sala, porque são seguros em sua própria inteligência. Eles não precisam vencer todos os argumentos, porque não estão tentando convencer o mundo de seu valor. Eles não precisam de estimulação constante, porque estão confortáveis com sua própria empresa. Isso não os torna passivos ou retirados. Isso os torna poderosamente presentes, capazes de responder em vez de reagir, contribuir em vez de competir, para ouvir o que é necessário, em vez de sempre empurrar sua própria agenda. Em um mundo cheio de barulho, esse tipo de presença se destaca, não porque exige atenção, mas por marés. Então aqui está o meu desafio para você. Experimente o silêncio não como algo para suportar, mas como algo para abraçar. Comece pequeno com o ritual da manhã que mencionei. Observe o que acontece quando você não preenche imediatamente uma pausa desconfortável na conversa. Preste atenção em como é tomar decisões do seu centro, e não por pressão externa. E lembre-se disso sempre que o mundo tenta puxá-lo de volta ao seu ritmo frenético. Sua voz mais forte é frequentemente a que fala sem som. Sua sabedoria mais profunda não surge quando você está tentando ter todas as respostas, mas quando você se sente confortável por não saber tudo. Seu eu mais autêntico não é a versão que executa para os outros, mas a que simplesmente é, sem desculpas ou explicação. Volte a esta mensagem sempre que precisar lembrar que em um mundo obcecado por barulho, seu silêncio não é fraqueza, é o espaço onde sua verdadeira força vive.